sonha em conquistar seu espaço profissional, não é? Mas você está preparado? O mercado quer técnicos e nós formamos você. A Etebrax oferece cursos técnicos presenciais conectados e o melhor, bem perto de você. Inscreva-se já pelo site www.etebrax.com.br. Etebrax, porque o mercado quer técnicos. Boa noite a todos os alunos da Etebrax, meu nome é Carlos Trentini e estamos aqui para mais um módulo de transmissão de administração de servidores de rede, ok? Hoje nós vamos falar sobre servidores Linux e estações de trabalho. Sobre as estações de trabalho eu vou usar só uma palavrinha porque eu não tive tempo de preparar a estação em si para a gente poder trabalhar. Mas para a próxima aula que a gente vai trabalhar com servidores e estações mistas, aí eu já trago ela para a gente poder interagir. Mas hoje eu vou falar mais sobre servidores Linux. Eu vou mostrar para vocês a instalação e todo o passo dela, ok? Boa noite, Tati. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à aula do módulo profissional. E online estão os polos de Arco Verde, Barbalha, Boa Vista, Campina Grande, Gravatá, Jordão, Palmas, Parelhas, Recife, Sapé e Tianguá. Então é isso, pessoal. Vamos lá. Como falei para vocês, a gente vai dar uma olhadinha em servidores Linux, utilitários e algumas questões de manutenção. Na última aula a gente viu, desculpem, a gente viu algumas adversidades, algumas situações que a gente pode encontrar em servidores Windows. Servidores Windows a coisa costuma ser mais chata, porque você está vendo o negócio, você está com o mouse lá interagindo, mas com Linux a coisa é mais divertida, justamente porque você não está vendo. Mas é o seguinte, num servidor Linux bem configurado, você não costuma reiniciar, você não costuma ter problema, não costuma travar, o gerenciamento é melhor, o desempenho é melhor. São uma série de coisas que acabam sobrepondo ao da Microsoft, por mais que pareça difícil no começo. Hoje eu vou mostrar para vocês algumas situações, desde a instalação do Ubuntu Server, hoje no caso, até a parte final, algumas coisas que a gente pode gerenciar e tratar já no servidor, tá? Lembram daquele checklist que eu passei na última aula? Eu vou passar aqui de novo, Billy, joga por favor. Esse checklist aí é o que vocês vão fazer quando tiver alguma situação, algum problema com alguma máquina, algum problema na rede. Computador ou dispositivo está ligado? Tá. Se não tiver, já é o primeiro item. Aquele mesmo esquema. Aí o cabo de rede está conectado na máquina e o ponto de rede também está conectado? Se tiver, ok. O LED da placa está aceso, ou seja, a placa está respondendo? Tá. Se não tiver, problema na placa de rede. O cabeamento está ok? Tá. Do ponto até o patch panel, e aí? Está funcionando? Tá. Usem o testador de cabos e vejam. E do patch panel até o switch, está funcionando? Tá. E o switch, está ligado? Certo. Essa foi a parte física. O que é que interessa pra gente? A parte lógica. Ok? Pode continuar, Bela, que é a continuação daquele slide. Obrigado. Esse checklist é o que vai mais interessar para vocês, assim como foi para o Windows. A estação está adquirindo o IP corretamente? O DHCP está fornecendo IP para ela? Se tiver, ok, passo para o próximo. O servidor está respondendo ao ping da estação e vice-versa? Se eu pingar a minha estação de trabalho do servidor, ver se ela responde, e se a estação pingar para o servidor, se responder, tudo certo, então a gente avança. O servidor está ligado? Se, por exemplo, o ping não responder, o servidor pode estar desligado. Ou o DHCP pode estar com problema também. O servidor está rodando e sem erros? Tá. Se não tiver, a gente vai dar uma olhadinha no log do Linux, no caso. E as portas no firewall estão liberadas? Se tiverem, não tem problema. Se não tiverem, a gente vai ter mais umas coisas para olhar, mais uma situação para olhar. Antes de a gente passar para a parte prática, eu já vou dar uma passada na atividade, tá? Porque a parte prática hoje vai ser bem mais extensa, mais cheia de detalhezinhos. Primeira coisa que vocês vão fazer na atividade, do checklist que a gente viu, da outra aula para essa, vale também para estações de servidores Linux? Eu já falei, aí eu não vou repetir agora, porque senão eu vou dar a resposta.
Segunda questão, como que a gente faz, como fazemos para ativar o Firewall em um servidor e uma estação rodando o Ubuntu, ok? Como a gente examina os logs do Linux, tá? Tanto faz ser Ubuntu ou qualquer outro Linux. E por último, na quarta questão, vocês vão gravar um vídeo, demonstrando a utilização do Nmap escaneando portas de um determinado computador. Só se vocês lembram, o Nmap é aquele utilitáriozinho que escaneia as portas dos computadores. A atividade tem que ser feita seguindo o padrão de formatação que a gente publicou no fórum, tá? E tem que ser enviada em doc, docx, rtf ou ODT, que são documentos de texto. O vídeo da quarta questão ele tem que ser postado no YouTube ou no Vimeo, que são sites de vídeos. E o link tem que ser colocado na atividade como resposta, ok? Forme os grupos de estudo para estudar junto, dividir o conhecimento, dividir uma máquina que alguém não tenha, ou poder trabalhar em equipe. Mas façam atividades individualmente. E não copiem, tá? Nem de colega, nem na internet. Se copiar, é 0 para os dois. O prazo da atividade é 14 de outubro, às 18 horas. Até lá. Mais do que isso, só se tiver algum problema muito sério e se for autorizado o adiamento, tá? Vamos logo aqui para a prática. Eu estou aqui, pessoal, com o meu VirtualBox. Ok? Billy, pode jogar aqui para cá, por favor. Veja que eu estou aqui com o meu VirtualBox. Eu tenho 3 máquinas virtuais. A nossa cliente Windows, que a gente viu na aula passada, o servidor Windows. E a que eu vou usar hoje, que é a nossa Ubuntu Server. Eu vou mostrar para vocês rapidamente a configuração dela. Tem aqui o nome da minha máquina. Deixa eu recriar ela, para ficar melhor para vocês entenderem. Vou apagar ela. Vamos lá criar uma nova máquina virtual. Novo. Vai abrir esse assistente de máquina virtual, tá? Vocês vão avançar. E vão colocar o nome do servidor. Pode ser o Ubuntu. Ubuntu Server, não tem problema. Você escolhe o nome. Sistema operacional Linux. Versão Ubuntu. Vamos para a próxima tela. Ele vai me perguntar quanto da memória que eu quero separar. Como é um servidor e eu quero apenas fazer o teste, eu vou colocar só 128 MB de memória. Diferente do Windows, que precisa de bastante memória, o Linux não precisa de tanto, principalmente o servidor. Vamos próximo. Aí agora eu vou criar um novo disco rígido, para que a gente possa formatar, que a gente possa particionar ele. Vou criar aqui um novo disco rígido. Vejam que eu tenho 2 opções. Eu posso utilizar um disco existente ou criar um novo. Vou criar um novo disco. Avanço. E em seguida ele vai me abrir um outro assistente para a criação da máquina virtual. Do disco virtual, desculpem. Vai me dar 2 opções aqui. Tipo de armazenamento do disco rígido, que pode ser ou dinamicamente expansível ou tamanho fixo. Eu quero dinamicamente expansível porque ele vai crescendo conforme eu vá utilizando espaço nele. Se eu colocar tamanho fixo, armazenamento fixo, ele vai salvar já todos os... Por exemplo, se eu botar 320 GB, ele vai ocupar os 320 GB no meu HD. Se eu colocar dinamicamente expansível, ele vai crescendo conforme eu for utilizando os dados. Tem 320 GB, mas eu só usei 10 MB, ele só vai ter 10 MB esse disco rígido, certo? Aí eu vou colocar dinamicamente expansível e vou avançar. Em seguida, ele vai me dar uma opção aqui, localização do disco e o tamanho do disco. O meu disco, a localização que eu vou mudar aqui, apenas para melhorar um pouquinho de desempenho. Vocês podem salvar em qualquer canto. Deixa eu salvar aqui só para facilitar. E embaixo da localização vocês têm tamanho do disco. Como a gente vai tratar de servidor e o servidor costuma ter tamanho muito grande, eu vou colocar aqui 320 GB apenas para particionar e poder ver como que é esse particionamento. Vou lançar e vou finalizar. Ele vai me dar um sumário aqui, um resumo das minhas configurações, nome da máquina, tipo de sistema, memória principal, onde que está o disco rígido e o tamanho, e vou finalizar.
Como é um servidor, eu tenho umas configurações específicas aqui para ele funcionar bem, pelo menos aqui na aula. Vou lá, marco a minha máquina virtual, o Ubuntu Server, e vou lá em configurações. Eu venho na guia avançado, conferir se está tudo certo, ok. Aí vem na guia sistema, na aba sistema. Eu tenho aqui ordem de boot. Eu vou desmarcar a disquete, descer ela 2 vezes